Bem-vindo ao canal Curiosidades Aleatórias. Hoje iremos falar sobre o Bitcoin, e suas icônicas histórias e seu criador Satoshi Nakamoto. Eis um dos enigmas persistentes da era digital moderna, quem deu origem à criptomoeda conhecida como Bitcoin. Após seu lançamento discreto em 2009, poucos tinham conhecimento dela. Quando o termo Bitcoin começou a circular, muitos sequer o consideraram seriamente. Agora, milhões utilizam, e alguns lucraram uma fortuna virtual ao negociá-la. Talvez você já conheça a história de Las Maniacs, que em 2010 pagou 10 mil Bitcoin por 2 pizzas do Papa John's, avaliado na época míseros R$50. Se tivesse mantido esses Bitcoin, poderia hoje estar com 3,6 bilhões de reais, corrigido para o valor em que esse vídeo está sendo feito. Ele não se arrepende, afirmando que se sente privilegiado por ter participado dos primórdios do Bitcoin. Mas quem é o arquiteto dessa narrativa? Tudo começa com um nome: Satoshi Nakamoto. No entanto, por trás desse nome há apenas sombras e mistérios, evocando teorias da conspiração que alimentam nossa imaginação. É um enigma ambulante dos tempos digitais. Ele deixou sua marca ao registrar o domínio bitcoin.org em 18 de agosto de 2008 e escreveu o famoso artigo intitulado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico de ponta a ponta. Por alguns anos, esteve presente da mesma maneira que veio, foi. O que todos queremos saber é o paradeiro atual e a verdadeira identidade da pessoa por trás de Satoshi Nakamoto, o suposto criador do Bitcoin. Muitos especialistas têm fortes dúvidas de que esse indivíduo realmente exista. Em 2012, uma figura autoproclamado como Satoshi Nakamoto afirmou ter 37 anos e ser japonesa. Naquela época, antes de desaparecer, poucos acreditavam nessa afirmação, e hoje em dia é amplamente descartada como verdadeira. Desde o início, havia indícios de que algo não estava certo. Sua escrita em inglês era perfeita, o que era incomum para muitos japoneses. Além disso, ele ocasionalmente usava frases e ortografia britânicas, o que levantava ainda mais dúvidas sobre sua verdadeira identidade. O conhecido empresário de tecnologia, John McAfee, criador do antivírus McAfee, às vezes sugere que sabe quem é o mágico por trás do Bitcoin, mas nunca revelou essa informação. Nos primórdios do Bitcoin, quando poucos realmente se importavam com ele, alguns investigadores começaram a sondar sobre o suposto criador japonês. Um dos primeiros a tentar desvendar Nakamoto foi Dan Kaminsky, um pesquisador de segurança da internet. Em 2011, ele afirmou ao The New Yorker que tinha certeza de uma coisa: ele é um programador de classe mundial, com profundo conhecimento em linguagem de programação C++. Tem entendimento em economia, criptografia e redes ponta a ponta. Kaminsky também sugeriu que, se Nakamoto não fosse uma equipe de pessoas, então era um gênio absoluto. Muitos concordaram que seria improvável que uma única pessoa tivesse realizado tudo isso, a menos que fosse um gênio de outro mundo. Portanto, estamos à procura de um gênio. Geralmente, não há muitos desses escondidos no anonimato, eles tendem a surgir no topo da sociedade ou, pelo menos, causar grandes ondulações nas correntes sociais. Kaminsky consultou outros especialistas em criptografia, presumindo que os melhores conheceriam os melhores, mas no final não obteve nada conclusivo. Surgiram especulações sobre outras figuras, como o pesquisador e programador tecnológico finlandês Ville Ledonvirta, mas isso parece altamente improvável, pois ele não tinha o mesmo domínio da criptografia e certamente teria abandonado seu trabalho acadêmico regular. E quanto a Gavin Andresen? Ele foi a pessoa que assumiu o controle do Bitcoin após o desaparecimento de Nakamoto. No entanto, essa teoria não é amplamente aceita. O que é intrigante, no entanto, é que Gavin Andresen, em um momento, afirmou saber quem era Nakamoto e nomeou Craig Urai. Isso se baseou nas afirmações de Urai, um cientista da computação australiano, que se autoproclamou como tal. Ele foi amplamente investigado, e muitos detalhes de sua vida, trabalho e atividade sugeriam que ele poderia ser o criador do Bitcoin, ou pelo menos era excepcionalmente bom em enganar. Relatos afirmam que Urai escreveu mensagens usando chaves criptográficas que estavam vinculadas a blocos de Bitcoin criados pelo misterioso Nakamoto. Em abril de 2019, Urai até registrou direitos autorais nos Estados Unidos para Bitcoin 0.1,
mas o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos declarou que não avalia a validade das alegações de uma conexão provável entre o requerente e o autor do pedido. Embora Uri tenha encontrado algum apoio para suas alegações, outras investigações continuaram. A revista americana Wired, em um artigo, afirmou que Uri ou inventou o Bitcoin ou é um fraudador brilhante que deseja ardentemente que acreditemos que ele o fez. Ele chegou ao ponto de ameaçar processar por difamação aqueles que contestam sua autoria, mostrando quão seriamente ele leva esse assunto. Assim, em 2019, ele fez uma revelação bombástica, embora não totalmente surpreendente. Craig Uri afirmou que Nakamoto não era apenas uma pessoa, mas liderava uma equipe composta por ele próprio, além de Dave Kleiman e Hal Finney. Ele se retratou como o líder principal do grupo. Vamos examinar essas figuras. Dave Kleiman, um reconhecido criptógrafo, infelizmente já faleceu em 2013. Ele estava envolvido nas discussões da lista atribuída a Nakamoto e era habilidoso na construção de software focado em criptografia. No entanto, especialistas apontam que a única evidência de sua suposta participação na equipe de Uri é a palavra deste último. Uri enfrentou acusações de fabricação de informações por alguns investigadores. Após a morte de Kleiman, surgiram relatos perturbadores sobre suas circunstâncias. Segundo informações, seu corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, cercado por garrafas vazias de álcool. A história assume agora tons mais sombrios. A situação se torna ainda mais intrigante, já que Kleiman supostamente faleceu deixando para trás uma grande quantidade de Bitcoin. Houve até quem afirmasse que Kleiman era Nakamoto. No entanto, o que se sabe é que seu irmão não liberou seus discos rígidos, que poderiam conter informações valiosas. A questão que surge é se devemos confiar no que Craig Uri afirma. O site Bitcoin.com menciona sobre Uri. Há algumas evidências de que ele estava rondando nas sombras logo após o Bitcoin decolar, mas tudo o que prova é que é um aventureiro que construiu uma carreira à sombra das estrelas mais brilhantes. Isso sugere que ele estava envolvido com o Bitcoin desde o início, ou algo semelhante. Em uma entrevista, a esposa de Uri mencionou que ele estava trabalhando em algo que chamou de dinheiro digital há muito tempo. Ele estava colaborando nisso com seu amigo, que era Dave Kleiman. Existem várias indicações que parecem apoiar a afirmação de Uri, como um documento legal hackeado em formato PDF que detalha um contrato entre ele e Kleiman. Este contrato era para um trust nas Seychelles, supostamente contendo uma fortuna significativa em Bitcoin, semelhante à que Nakamoto possuía. No entanto, investigadores contestaram isso, argumentando que tanto Uri quanto Nakamoto não possuíam a quantidade de Bitcoin mencionada no contrato. Dan Kaminsky, o pesquisador mencionado anteriormente, analisou essa afirmação e concluiu que se trata de uma fraude deliberada. Se isso tudo parece confuso, você não está sozinho. A questão da identidade de Nakamoto tem sido fonte de dores de cabeça e, às vezes, acalorados debates por muito tempo. Agora vamos focar em Hal Finney. Entre todos os candidatos considerados como Nakamoto, ele certamente é um dos principais suspeitos. Finney é reconhecido como um pioneiro da criptografia pré-Bitcoin, um verdadeiro gênio. Se não fosse Nakamoto, poderia-se dizer que ambos compartilham habilidades intelectuais semelhantes. Segundo o site Bitcoin.com, Hal Finney personifica o Bitcoin mais do que qualquer outra pessoa conhecida. Especialistas em análise de escrita notaram semelhanças significativas na caligrafia entre ele e Nakamoto, embora isso também tenha sido observado sobre Andreessen. Alguns sugeriram que Finney poderia ter sido um escritor fantasma de Nakamoto, não o próprio homem. Finney negou ser Nakamoto e permitiu que investigadores vasculhassem sua casa. Eles concluíram que ele estava dizendo a verdade, mas persiste o fato de que Finney e Nakamoto mantinham um contato frequente por e-mail. Alguns argumentaram que, se Nakamoto estivesse tentando se esconder, por que Finney teria enviado e-mails para si mesmo tão abertamente? Isso não faria sentido, pois claramente todas as pistas apontam de volta para Finney. A menos que fosse um jogo de blefe extremamente complexo, essa teoria parece não se sustentar. Aliás, Finney foi o primeiro destinatário de uma transação de Bitcoin de Nakamoto. Infelizmente, Finney foi diagnosticado com ela, também conhecida como doença de Lou Gehrig, e acabou paralisado antes de falecer em 2014. Que descanse em paz,
o segundo gênio nesta intrigante história. Assim, se esses três indivíduos não eram todos Nakamoto, então estavam todos presentes nos primórdios do Bitcoin. No entanto, a trama não para por aí, ela se torna ainda mais peculiar. Isso porque um homem que morava na mesma rua de Finney atendia pelo nome de Dorian Nakamoto. Curioso, não? Dorian Nakamoto também era um talento em computação e, como muitos entusiastas de criptomoedas, um libertário. Em 2014, ele foi investigado por um jornalista da Newsweek, e durante a entrevista ele afirmou: "Não estou mais envolvido nisso e não posso discutir." Foi passado para outras pessoas. Eles estão no comando agora. Não tenho mais conexão com isso. Então, isso é uma confirmação definitiva? A situação fica estranha novamente quando Dorian Nakamoto recua, explicando que interpretou mal a pergunta, pensando que o jornalista estava se referindo ao seu trabalho militar, que era confidencial. A história toma um rumo ainda mais peculiar quando a conta verdadeira de Satoshi Nakamoto, da Fundação P2P, surge após 5 anos de silêncio, declarando: "Eu não sou Dorian Nakamoto." Alguns suspeitam que essa conta possa ter sido hackeada. Outros argumentam que, embora Dorian Nakamoto tenha experiência como engenheiro de sistemas em projetos governamentais confidenciais de defesa, além de ter trabalhado como engenheiro de computação para empresas de tecnologia e finanças, ele provavelmente não possuía o intelecto necessário para ser o verdadeiro Nakamoto, a menos que tenha escondido muito bem sua genialidade. Um nome que surge com frequência nessa discussão é o de Nick Szabo. Ele é frequentemente mencionado devido à sua notável capacidade intelectual, que poderia ter sido suficiente para criar algo como o Bitcoin. Isso é respaldado pelo fato de que Szabo publicou um artigo sobre uma teórica moeda digital descentralizada chamada BitGold. Na verdade, o BitGold nunca saiu do estágio conceitual, mas foi claramente um precursor do Bitcoin. Nick Szabo imaginou e delineou um plano semelhante ao Bitcoin antes mesmo de seu lançamento. Ele era inquestionavelmente um gênio, e investigadores que exploraram o mistério sugeriram que ele poderia ser Nakamoto simplesmente porque era a única pessoa no mundo com o conhecimento abrangente e específico necessário para criar algo como o Bitcoin. Um pesquisador afirmou: "Concluí que há apenas uma pessoa no mundo que possui a amplitude e a especificidade desse conhecimento, e é ele." Há também evidências em um de seus blogs onde Szabo discutiu a intenção de criar uma versão real de seu conceito BitGold. No entanto, Szabo nega veementemente ser Nakamoto. Ele admitiu que, se alguém que ele conhece poderia ter criado o Bitcoin e desejava fazê-lo, poderia ter sido ele, ou Hal Finney, ou um indivíduo chamado Veidai, embora este último não seja frequentemente considerado um suspeito. Szabo frequentemente falou sobre conceitos semelhantes ao Bitcoin em entrevistas, demonstrando um profundo respeito por Nakamoto. Ainda assim, não há evidências definitivas que o ligam diretamente a Nakamoto. Em uma entrevista, Szabo mencionou sobre seu BitGold. Satoshi apareceu e melhorou vários aspectos dele, tornando-o ainda mais resistente à necessidade de confiança, e realmente desenvolveu o software que levou a história até onde estamos hoje. Ele enfatizou que não faz ideia de quem seja Satoshi. Também existem teorias da conspiração que sugerem que o governo dos Estados Unidos poderia ter criado o Bitcoin como parte de operações secretas para facilitar transferências de fundos não rastreáveis para diversas operações, mas novamente não há provas concretas disso. Atualmente, o homem conhecido como Satoshi Nakamoto permanece uma figura misteriosa, mas talvez ele realmente exista no mundo real, não um mito, mas uma pessoa comum que conseguiu manter sua identidade completamente oculta. Se gostou desse vídeo, por favor deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, isso é muito importante para nós, e até a próxima.